Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadora. Boa noite a todos os presentes. Boa noite ao pessoal que nos assiste pela TV Web. E um bom dia quem nos ouvirá pela Rádio Cultura. Eu inicio minhas palavras, senhor presidente, parabenizando o vereador João Batista por tudo que ele falou. É exatamente isso que eu penso a respeito do governo do senhor Pimentel. Infelizmente, o nosso hospital, se não houver um socorro do governo do Estado, pagando o que ele nos deve, infelizmente o nosso hospital, infelizmente, tem vida curta. Mas, senhor presidente, eu queria voltar um pouco ao assunto da nossa última reunião, onde foi lido aqui nesta casa o relatório da CPI. Naquela ocasião, eu pensava que logo após a leitura do relatório, todos nós vereadores poderíamos nos posicionar e nos comunicar, né, com as pessoas, dizendo algo a respeito do relatório. Como não foi possível, não houve tribuna livre naquele dia, então eu quero iniciar falando um pouco sobre o relatório. Eu vejo a CPI da seguinte forma: todos os 4 temas que foram abordados pela CPI já haviam sido motivos de denúncias por vereadores ou por alguém da sociedade ao Ministério Público. Então, eu esperava que o relatório apresentasse algo de novo. E, na minha concepção, não vi nada de novo. E queria parabenizar aos Vossa Excelência, vereador José Lúcio, de ter votado contra aquele relatório. Mas não pelo que está escrito no relatório, que eu acho que deve ser investigado, sim, conforme nós, todos os vereadores, achamos. Mas o relatório não poderia ter sido feito por uma comissão que ficou aqui 60 dias ouvindo as pessoas, e na hora de fazer o relatório, Vossa Excelência não teve a oportunidade de dar uma opinião. Isso é muito feio numa casa onde se diz que é democrática. Onde está a democracia nesse lugar? Você fez muito bem de ter votado contra. E eu, no seu lugar, não teria nem assinado aquele relatório. E digo mais um pouquinho só para o senhor. A comissão de ética está aberta aqui nessa casa. Ela foi eleita, existe um relator da comissão de ética e existe 2 membros. Ela está aí. Por que o senhor não leva esse assunto até a comissão de ética para ser analisado? Merece uma análise. Presta bem atenção nisso que eu estou dizendo. Em seguida, senhor presidente, gostaria também de falar sobre a audiência pública do feminicídio, que foi realizada aqui nesta casa, um assunto muito nobre, muito sério, que deve mesmo ser motivo de audiência pública, com certeza. E quero justificar a minha ausência. Eu não vim e não virei em nenhum evento nesta casa ou em qualquer outro que seja utilizado para palanque político. Trazer deputado para fazer gracinha aqui nas minhas costas, não faz. Eu não venho. Mesmo porque esse deputado que viria aqui não merece o meu respeito como político. Porque eu já disse aqui uma vez e digo outra vez. Esse deputado foi o que não deixou o juiz Sérgio Moro receber o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Ele, como presidente, como relator da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, não deixou que o Sérgio Moro, desculpa chamar o juiz de Sérgio Moro, mas é isso mesmo, ele não deixou o juiz vir receber o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Em contrapartida, nós vimos o que eles fizeram com a medalha dos Inconfidentes lá em Tiradentes, lá em Ouro Preto esse ano. Quem recebeu medalha lá em Ouro Preto? Então foi por isso que eu não vim, e não virei.
Para falar um pouquinho sobre também o aumento da passagem de ônibus, eu gostaria de deixar claro para as pessoas que estão me ouvindo que eu nem sabia que estava sendo discutido no CONTRAN algo parecido. E faço das palavras do vereador Flávio as minhas. Eu fui membro do CONTRAN, enquanto vereador, e eu tinha o papel de levar as indicações dos vereadores até o CONTRAN, discuti-las, trazer as respostas e votar. Sempre votei no CONTRAN quando, durante um ano, um ou dois, se não me engano, eu participei das reuniões do CONTRAN. E queria também relembrar agora a todos os vereadores que votaram favorável ao aumento do ISS. Vocês se lembram que passou aqui por esta casa uma proposta de lei do Executivo sugerindo o aumento do ISS para as empresas de transporte municipal de pessoas. Vocês se lembram disso? E, na época, eu fiz uma emenda sugerindo que fosse retirado desse projeto o aumento de 3% para 5%. E falei, logo após o resultado, porque foi aprovado aqui nesta casa, falei que isso viria a ser cobrado onde? Só pode ser na passagem. Eu não tenho condições de dizer quantos por cento do aumento que houve na passagem do ônibus é referente ao aumento do ISS. Mas um aumento que era 3%, passou para 5%, ele quase aumentou, ele aumentou 66%. Alguma coisa refletiu no aumento da passagem. Isso tem que ser dito. Eu não estou inventando e nem estou querendo prejudicar nenhum de vocês, quem quer que seja. Eu só estou dizendo que foi o que aconteceu. E com relação ao Hospital de Misericórdia, eu também queria falar, mas faço das palavras do vereador Flávio as minhas palavras em comum com as palavras do vereador João Batista. Era só isso. Uma parte, vereador. Uma parte? É porque eu não vou usar a tribuna livre. Só dizer que é o seguinte, a respeito da CPI, existia um relator e 2 membros. E na segunda-feira à tarde eu liguei, estavam os dois, o relator e o membro, fazendo um relatório. Se eu fazia parte da CPI como membro, eu achava mais que justo, se vão fazer, então vamos fazer nós 3. Mas tudo bem, foi feito e votei. A respeito do CONTRAN, foi julgado nas mídias, nas redes sociais, deixou parecer o seguinte, que só os 3 vereadores se importavam com o aumento da passagem. Só os 3 vereadores representavam a população para não deixar a passagem aumentar. Em nenhum momento eu fui comunicado dessa reunião, não fui chamado. Então, só para justificar, porque o meu próprio irmão me cobrou. Por que eu não estava lá, por que eu não tomei, não falei nada. Então, só para justificar para a população que eu não fui, não participei, porque eu não fui convidado e não sabia dessa reunião. Como a Vossa Excelência falou, eu acho que quem faz parte, um membro que faz parte representando essa casa, ele deveria ter comunicado conosco, com a gente, falando dessa reunião para que possamos participar também. Então, só para justificar. Exatamente isso que eu penso também, senhor presidente.